Sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. Novembro Azul, campanha de prevenção e tratamento do câncer de próstata. E quem nos recebe é o Dr. Gustavo Arcanjo Alves, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Roberta? Vou te falar que eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje para falar desse assunto bem importante hoje em dia, do Novembro Azul, mês de conscientização do homem. Doutor, olha, eu que agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite. Um médico muito bem conceituado aqui no Brasil, doutor. Eu falo no Brasil, muito obrigada pela sua participação tão valiosa. Doutor, eu gostaria de perguntar, por que foi escolhido o mês de novembro para ser a campanha de prevenção ao câncer de próstata? Então, Roberta, vamos lá. Por que é o mês de novembro? Por que não é outro mês? O mês de novembro é devido a um movimento que começou lá fora do Brasil, na Austrália, com dois amigos, que é o Movember. Movember, o Mu de mustache, que é bigode em inglês, e Vember de novembro em inglês. O que é que eles faziam nesse movimento? Que foi lá por volta de 2003. Eles deixavam o bigode crescer e conscientizavam os homens durante todo o mês de novembro para as doenças que acometem principalmente o homem, que é o câncer de próstata, o câncer de testículo e algumas outras doenças. Olha, perfeito. Estamos tendo uma aula aqui, doutor. Muito obrigada, viu? Doutor Gustavo, qual a função da próstata? Então, a próstata é um órgão que ele tem o tamanho de uma noz. Ele fica abaixo da bexiga. Ela tem a função de produzir um líquido que nutre o espermatozoide e auxilia no controle urinário. Doutor, o câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária do homem? Então, o câncer de próstata é comum nos homens a partir dos 50 anos, nos homens mais idosos. Por isso que a gente conscientiza os homens a partir dos 45 anos, 40 anos, 50 anos a procurarem o urologista para fazer o acompanhamento, para fazer o screening, a pesquisa para o câncer de próstata. E não só o câncer de próstata. Você tem que passar no urologista para a gente fazer o acompanhamento de outras doenças, a gente fazer a triagem para outras doenças que acometem o homem. Perfeito. Doutor Gustavo, quais são os sintomas do câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, quando ele começa a dar sintomas, ele já vai estar numa fase bem mais avançada. Daí a importância do Novembro Azul. Por quê? Porque na fase inicial, o câncer de próstata, ele não dá sintomas, gente. Quando ele vai passar a dar sintomas, o paciente vai ter sintomas pelo câncer de próstata, ele já vai ser diagnosticado numa fase bem mais avançada. Isso por quê? Porque o câncer de próstata, ele tenta imaginar a próstata como se fosse uma tangerina. Vai crescer como se fosse, pensa na próstata como se fosse os gomos, fosse a área central, e a casca fosse a periferia da próstata, a cápsula da próstata. Então, geralmente, o câncer de próstata ele se dá na cápsula prostática, que é justamente isso da importância do toque, porque através do toque retal, a gente consegue sentir a consistência da próstata, a gente consegue sentir algum nódulo, consegue sentir alguma consistência endurecida, e isso é muito importante. E um exame indolor, exame até mesmo rápido, é isso, Sim, doutor? Claro, sem dúvida. Hoje em dia, quando você passa no urologista, quando você tem acima de 50 anos, você tem que fazer o toque na próstata. Para a gente sentir a consistência da sua próstata, para a gente identificar. Isso é muito interessante, Roberta. Você sabe qual a porcentagem dos cânceres de próstata que são diagnosticados exclusivamente só pelo toque? Nossa, nos informe, por favor, doutor. Que tem um PSA bem mais, quer dizer, um PSA sem alteração. Você tem uma noção? Não, doutor. 20% dos tumores de próstata são diagnosticados exclusivamente só pelo toque. São aqueles homens que têm um PSA sem nenhuma alteração e um toque alterado. Se você pensar, 20% é muita coisa. É muita coisa. Daí a importância da gente fazer o toque e o PSA. O PSA é uma glicoproteína
que ela é produzida quase que exclusivamente pela próstata. Quando a gente tem uma alteração na próstata, alguma doença na próstata, a gente tem uma alteração desse marcador, que ou seja uma prostatite, ou uma hiperplasia prostática benigna, que é o que? A hiperplasia prostática benigna é o que? É o crescimento do miolo da próstata, aqueles gomos da tangerina, que é o que dá a dificuldade para urinar, aquele paciente mais idoso que tem uma dificuldade para fazer xixi, o paciente que levanta à noite para urinar várias vezes, entendeu? Tem que ficar muito atento, né, doutor? E prestar muita atenção. E é claro, essa conscientização de se cuidar, não, doutor? Sim, sempre se cuidar. Você tem que usar o Novembro Azul para fazer não só o acompanhamento, a pesquisa, o rastreio para o câncer de próstata, mas assim, a gente tem que usar ele também para a gente se cuidar. E não é só o Novembro Azul, gente. É o ano todo. O mês do homem, o mês da mulher, é o ano todo. Perfeito. Entendeu? Doutor, e ainda batendo na mesma tecla, por que ainda há tanto preconceito e medo da realização do exame, o toque, doutor? Olha, hoje em dia, a realização do toque, a gente não tem mais tanta resistência como antigamente. Por quê? Porque a população está se conscientizando mais. As campanhas que são feitas no Novembro Azul está conscientizando a população. Hoje em dia a gente tem uma consciência melhor da população. E aí, daí a importância, foi o que eu comentei há pouco contigo, do Outubro Rosa ser próximo do Novembro Azul. É uma coisa que eu acho interessante. Por quê? Porque quem geralmente leva o homem ao consultório do urologista é a mulher. Você que é mulher, que está assistindo o nosso programa, leve o seu marido, leve o seu companheiro, leve o seu pai para fazer a consulta com o urologista. Isso é de extrema importância. Muito importante mesmo, Sim, doutor. Sim, claro, sem dúvida. Perfeito. Doutor, até mesmo nós tivemos assim várias perguntas, nós filtramos aqui, achamos mais pertinentes, mas nós tivemos assim uma série de perguntas de mães, de meninos pequenos ainda. Uma pergunta muito inteligente, eu tenho certeza que o doutor vai respondê-las. Doutor, qual a idade ideal, assim, a faixa etária que a mãe pode levar o filho até o urologista? Hoje em dia, a sociedade está batendo muito na tecla. Vamos começar a levar o indivíduo já na adolescência. Por que a menina, quando menstrua, vai para o ginecologista e o menino, quando entra na adolescência, na puberdade, por que ele não vai? Entendeu? Então, assim, o que a Sociedade Brasileira de Urologia está batendo muito hoje em dia na tecla, e próximo ano vai bater mais ainda, é o quê? Já levar o adolescente já no consultório do urologista. Uhum. Já começar a fazer o acompanhamento desde cedo. Mas falando um pouco do rastreio do câncer de próstata, o que a sociedade fala? É o que? A partir dos 45 anos, quem tem fator de risco, o que eles falam que são os fatores de risco? São pacientes obesos, pacientes sedentários, pacientes da raça negra. Tem que frequentar consultório a partir dos 45 anos para fazer o rastreio de câncer de próstata. E quem não tem fator de risco para o câncer de próstata, a partir dos 50. Perfeito, doutora. E assim, a gente fala que as pessoas, elas escutam dizer câncer de próstata foi diagnosticado, mas lembrando que o câncer de próstata tem cura, não, doutor? Sim, claro, sem dúvida. É um fato interessante aqui pra gente. A cada 7 minutos, no mundo, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. A cada 40 minutos, no mundo, um homem morre de câncer de próstata. E se diagnosticado numa fase precoce, 90% deles vão ter cura, vai ter tratamento. E se você for esperar ter os sintomas do câncer de próstata, você já vai ser diagnosticado numa fase bem mais avançada. Olha aí. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Olha, sempre é um pouco bem individualizado. Uhum. Cada paciente a gente procura individualizar. Sim. Mas geralmente é isso que eu te falei, na faixa etária
dos 45 anos tendo fator de risco, já procurar o urologista para fazer o rastreio do câncer de próstata. Se não tiver fator de risco, 50 anos. Perfeito, doutor. Doutor, olha, eu passaria aqui horas e horas te fazendo várias perguntas, né? Mas, como eu já lhe disse, nós filtramos as perguntas aqui. Eu agradeço muito a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Obrigado. Isso daí daria um assunto para a gente conversar uma tarde inteira, inclusive para outros programas. Sim, claro. Muito obrigada, doutor. De nada, que é isso. Eu que me sinto lisonjeado e sempre estarei à tua disposição para a gente conversar mais sobre problemas que afetam o homem, não só o homem, mas problemas urológicos. Sim, a saúde do homem. Sim. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.